Não é sempre que a gente se faz essa pergunta, mas às vezes bate uma crise do tipo, quem realmente eu sou? Será que existe um propósito pra mim? E não é sempre que a gente se pergunta isso, porque geralmente a gente tá atolado de coisa, mas é sobre esses momentos que eu quero conversar. E tipo, mais do que isso, o que que a gente faz com esse sentimento? E também, qual que é o principal inimigo da nossa identidade? É meio clichê falar isso, mas hoje a gente vive muito uma época de aparência. E eu entendo, talvez a gente viva isso porque tá tudo muito fácil, a gente tem sempre algo na mão e a gente tem um lugar para poder depositar essas coisas. Então, parece que, sei lá, a gente é instigado a impressionar, sabe? A gente é quase que tentado a postar algo sempre incrível, a mostrar algo sempre incrível sobre quem a gente é ou algo a respeito da nossa identidade. Mas eu fico pensando, e se de repente o maior chamado da nossa vida não tiver nada a ver com exposição, mas tiver algo a ver com transformação? Hoje a gente vai quebrar um galho que é a respeito de identidade. E esse é um quadro que agora ele vai estar aqui no canal toda quarta-feira. É isso aí, toda quarta-feira ele chega. E hoje a gente vai falar sobre isso, mas não sozinho. Como sempre, com dois grandes autores e dois grandes nomes. Luciano Subirá, com De Todo o Coração, e Benny Liebscher, com Enraizado. Benny Liebscher é o fundador do ministério Jesus Culture. Ele passou mais de 18 anos servindo na Bethel Church e muito antes de ser conhecido ele foi um homem moldado, em silêncio, liderando pequenos grupos e trabalhando nos bastidores. Seu livro Enraizado é quase uma resposta a essa vivência. Deus constrói em segredo, antes de expor em público. Luciano Subirá é pastor e escritor brasileiro, referência quando o assunto é vida devocional e maturidade cristã. De Todo o Coração é um convite à integridade diante de Deus, uma espiritualidade que é vivida no íntimo e não performada diante dos outros. Eu nunca fui muito de brincar em árvore. Eu cresci em São Paulo e, enfim, isso não é muito uma desculpa, mas eu sempre tive uma preocupação de, putz, será que essa árvore ela vai cair quando eu subir? Ou será que eu vou cair dela? E acho que as árvores que eu mais me sentia à vontade para poder subir e escalar eram as árvores que a gente, sabe, quando você consegue ver a raiz dela bem grande, assim, bem de frente. E óbvio, você vê o começo, mas você não consegue ver o final. Mas aí você pode me perguntar, pô, Heitor, mas o que que isso tem a ver com identidade? O que que árvore tem a ver com identidade? E eu acho que ela ensina muito a gente a respeito de profundidade. Quanto mais profunda essa raiz tá, quanto mais convicto a gente tá em quem a gente realmente é, não é qualquer coisa que vai derrubar a gente. E às vezes a gente toma umas pauladas, a gente toma umas pancadas, e isso às vezes pode tirar a gente do lugar que a gente realmente entende que a gente deveria estar, ou da pessoa que a gente realmente é. Mas, enfim, essa é uma das coisas que eu acho que. Essa é uma das coisas que eu acho que a árvore tem a ver com identidade. Eu acho que a segunda delas é que dificilmente, ou nunca você vai ver um limão num pé de laranja. E o que isso quer dizer? Eu acho que às vezes a comparação é um dos maiores males, assim, da nossa geração. Porque às vezes a gente olha para um pé de laranja e a gente quer ser esse pé de laranja, mas na verdade a gente foi criado para ser esse limão. Eu acho que a primeira parte, a primeira coisa que você precisa fazer para encontrar a sua identidade é abrir mão de todas as identidades que você já tentou se encaixar de alguma forma e olhar para dentro. Às vezes eu fico pensando, quem é o que realmente mostra, assim? Quem é 100% daquilo que mostra? É muito louco parar pra pensar que cada pessoa tem uma visão de você. Sei lá, o seu chefe te enxerga de uma forma, os seus amigos da academia te enxergam de outra forma, a galera da igreja te vê de outra forma, os seus pais te veem de outra forma. E talvez a única pessoa que tenha essa noção do todo é você mesmo, e às vezes essa visão é até meio míope. Eu falo por mim mesmo. E aí a gente já vai entrar nessa dividida para falar a respeito de como a gente encontra verdadeiramente nossa identidade, olhando para esse cenário onde pessoas veem coisas diferentes da gente, a gente se enxerga de uma forma, mas às vezes a gente também não é da forma que a gente se enxerga. Enfim, eu acho que a única pessoa que pode dizer algo sobre o funcionamento e sobre exatamente a identidade de algo é o seu próprio criador. Eu não acho que outra pessoa teria essa capacidade. E aí, como que a gente pode viver isso? E eu vou dar um exemplo aqui
Eu tenho conversado recentemente com a minha esposa, né? A gente tem a prática de ler a Bíblia, a gente tem esse tempo junto e a gente tem conversado como às vezes é bom a gente ler a Bíblia e interpretar de forma simples. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente, sei lá, talvez se você passa um tempo, se você já é da igreja há um tempo, você interpreta as coisas de forma mais complexa ou busca sempre um sentido mais profundo nas coisas. E eu não tô falando que você não tem que interpretar a Bíblia. Se a Bíblia fala que nós somos vasos na mão do oleiro, é óbvio que eu não vou achar que eu sou um vaso. De fato, né? Mas, às vezes, se existe um convite na palavra para que a gente se encontre no Criador, que Ele formou a gente, Ele criou a gente, conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Por que às vezes a gente procura a nossa identidade em outros lugares, sendo que está escrito ali, sabe? Sendo que é uma verdade simples que está dita ali, que a gente realmente possa mergulhar isso e viver isso daí. Eu vou falar algo agora que eu acho que muita gente vai se identificar, mas eu posso dizer que quem sempre foi o maior inimigo da minha própria identidade fui eu mesmo. A comparação, eu acho que ela é o pior caminho de todos que a gente pode seguir. E o maior problema, eu acho que quando a gente se compara com a gente mesmo, ou com uma possibilidade de futuro nossa, assim. Acho que às vezes a gente olha pro nosso futuro e sempre que eu faço isso com frequência, eu travo, assim. E eu travo por dois motivos. Não é só porque eu olho pra frente, às vezes eu vejo que eu tô distante disso. Quando eu olho pra frente e vejo que eu tô distante disso, eu travo também. Eu tenho dificuldade em permanecer seguindo, eu me sinto meio perdido. Mas às vezes, quando eu sinto que eu tô fazendo tudo certo e eu olho pra frente, eu me vejo nesse futuro, me vejo chegando nisso, às vezes eu me acomodo. E aí, por que eu faço isso, né? É uma pergunta que eu me faço, mas a comparação com a gente, ela é bizarra. E teve um cara na Bíblia que ele chama Davi. E esse cara foi o rei Davi, mas ele foi ungido, assim, ele saiu de um cara completamente rejeitado, escanteado, para ser um rei, né? Mas é muito louco, porque quando ele é ungido a rei, ele não simplesmente passa no dia seguinte, a partir do momento em que ele é ungido a rei, ele não passa a ser rei exatamente. Eu fico imaginando como que era essa crise dentro da cabeça dele, de ser um cara que trabalhava como um pastor de ovelhas, ungido a rei, mas ainda continua nisso. E eu acho que mais uma das formas da gente descobrir a nossa identidade é a gente ser fiel diariamente àquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente se vê ou se imagina num futuro ou pensa que a gente pode viver algo e a gente vai se perdendo em realidades diferentes de futuros alternativos, quase como no multiverso. Mas eu acho que a identidade mora na fidelidade a gente mesmo, a fidelidade nos passos que a gente vai dando diariamente. E Davi foi chegou, alcançou, ele se tornou um rei, mas isso não mudou quem ele era naquele início. Ele seguiu vivendo da mesma forma que ele vivia diariamente, trabalhando nas coisas que ele deveria trabalhar, e eu acho que essa é uma das formas também da gente mergulhar na nossa identidade e criar raízes nisso, né? E aí pode ser que a visibilidade um dia venha mesmo, mas eu acho que a visibilidade é uma consequência da obediência e da constância, assim. Então, sei lá, coisas que eu tenho pensado. Para concluir, para encerrar o meu pensamento, eu acho que a identidade mora muito mais em olhar para ele do que olhar pra gente. E aí eu acho que a gente se aprofunda nisso quanto mais a gente olhar pra gente e ver ele. Eu acho que essa é... E quando eu falo ele, eu tô falando de Deus mesmo, nosso Criador, Jesus Cristo, nosso modelo, nosso exemplo. Eu acho que aí mora a identidade. E esses dois livros, eles me ajudaram muito nisso, a entender exatamente isso, enraizado, e de todo o coração do Luciano Subirá. E eu quero te fazer esse convite. Talvez hoje Deus não esteja te chamando só para dar fruto, para que todo mundo veja, mas para que você crie raízes, porque talvez nem todo mundo vai ver, mas com certeza isso tem um impacto na qualidade da coisa que você faz. Esse foi mais um Quebrando um Galho, um quadro que tem toda quarta-feira, e agora de quarta e sexta a gente vai ter conteúdo. Eu tô muito feliz, a gente tá com quase 500 inscritos, a meta era de 500 inscritos até o final do ano, e, enfim, a gente tá no começo de agosto, isso tá chegando, e em comemoração a isso, eu tô com um desafio novo, mas aí eu preciso muito de vocês. Eu escrevi 100 temas e 100 conteúdos, eu já tenho todos os títulos, eu já tenho todos os temas, eu já tenho tudo certinho, e a partir do momento em que a gente bater 500 inscritos, a gente vai ter vídeo todos os dias aqui no canal.
Vídeo todos os dias, é muito trabalho, muita coisa, mas eu tô muito animado, pra mim tá sendo muito legal falar a respeito de criatividade, como a vida impacta, como as situações da vida impactam a nossa criatividade, a nossa forma de criar e de viver, enfim. Então, se você ainda não é inscrito, se considera se inscrever aqui, eu vou ficar muito feliz de ter você com a gente. E logo logo a gente bate a nossa meta, compartilha com seus amigos, curte esse vídeo, se inscreve aí, e eu tô muito feliz de receber você. Eu sou o Heitor Sola e esse é mais um Quebrando um Galho.